Crypto Boys na área. Hoje vamos falar de um assunto que eu acho que é muito importante, né, para vocês, em virtude do atual cenário aí que a gente se encontra. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: o que deve estar passando na cabeça de vocês nesse exato momento? Ou seja, o mercado em queda, uma promoção generalizada, ou seja, várias moedas aí caíram 5x, 8x, e você fica pensando, pô, que moeda eu vou comprar, né? Qual moeda eu vou comprar? Aonde eu vou investir o meu dinheiro? Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então eu acho que é muito importante você assistir esse vídeo até o final antes de você decidir o que você vai fazer. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês: eu acho que dificilmente esse cenário vai se repetir. Essas oportunidades que a gente está tendo agora, elas irão se repetir. Esse momento que a gente está vivendo agora, eu acho que vai ser único. Quantas vezes você já se pegou pensando, nossa, quisera eu poder voltar ao passado, lá em 2010, 2011, e pegar o Bitcoin lá a $100. Você está diante das mesmas oportunidades que pessoas lá 5, 6 anos atrás tiveram. Só que o cenário hoje é bem diferente daquela época. Ou seja, hoje em dia você tem um leque maior de moedas diferente daquela época. Né? Exatamente. Você tinha menos opções. Hoje em dia você tem inúmeras opções. Então, e você fica perdido. Você fica, pô, mas o que eu vou comprar? Uma hora você pensa, eu vou comprar ADA, aí de repente você assiste um vídeo e já muda. Não, eu vou comprar Ethereum. Aí você assiste um vídeo e a sua cabeça vai mudando, as suas opiniões, os seus interesses vão mudando e você fica perdido e não consegue chegar a uma conclusão. Então, esse vídeo aqui, ele vai abrir a sua mente para você tomar a decisão certa. Tá? Vou falar o que eu tenho para falar para vocês, vou expor aqui a minha opinião, o meu pensamento. Você vai fazer uma reflexão sobre isso e com certeza vai abrir a sua mente. Então vamos lá. Uma coisa que a gente tem que entender, ou seja, hoje em dia a gente tem quase 20 mil ativos no mercado, quase 20 mil moedas no mercado. E eu digo para você, provavelmente, eu diria lá que, sei lá, 80, 90% do que tem aí no mercado é tudo lixo eletrônico. Lixo eletrônico. Se você for analisar as moedas que realmente a gente vê algum futuro nela, algumas moedas assim que tem um bom projeto, uma boa equipe, moedas que já são consolidadas ali, você vê que não são muitas, tá? A maioria são promessas. O que a gente está vendo no cenário de cripto aí, sabe aquela coisa de golpe? Você vê muitas promessas de você vai ficar milionário, olha, eu vou te pagar 20% ao ano, sabe? Você vê coisas ali que na verdade elas não têm ali um fundamento, né? Mas elas visam o que? O marketing dela visa pegar o seu ponto fraco. E qual que é o seu ponto fraco? A ganância, camarada, né? Esses marqueteiros, né, que eles usam ali uma estratégia, eles têm ali uma estratégia de atingir a sua ganância. Essa mesma estratégia aí, esse mesmo método, você vê diariamente aí em vários outros setores, né? Ou seja, no setor religioso, no setor financeiro, no setor de e-commerce. Ou seja, você vê várias promessas mirabolantes que visam atingir o que? A ganância, porque a ganância é o ponto fraco do ser humano. Então eles vão direto ali justamente para ativar a sua ganância e fazer com que você compre ou adquira ou até mesmo, né, doe
o que você tem para aquela pessoa, para aquela instituição, enfim. Então, repito, assista esse vídeo até o final e não seja um ingrato, tá? Não seja um ingrato. Dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, continuando ali o meu raciocínio, então a gente está diante aí do que? De um cenário totalmente apocalíptico, aonde você vê várias criptos aí, vários projetos se degradando, aonde você vê vários projetos simplesmente evaporando. A gente temos o caso da Luna aí, e olha que a Luna, mesmo com tudo que aconteceu, né? Mesmo com tudo que aconteceu, agora eu vou provar a questão da ganância aí. Mesmo com tudo que aconteceu, você vê gente comprando Luna, porque alguns imbecis aí ficam falando em Luna a $1, a 1 centavo de dólar. E Luna virou lixo eletrônico. Então você vê vários projetos ruindo aí. E o que acontece? O que a gente tem que entender nesse cenário cripto que a gente está agora? Então a gente percebe que houve uma grande expansão, está havendo uma grande expansão, né, do mercado. Ou seja, mais uma vez, mais de quase 20 mil moedas aí no mercado. A gente tem que entender o seguinte: quando algo começa a dar dinheiro, né, quando algo prospecta ali uma coisa financeira, alguma coisa está dando dinheiro, o que acontece? Evidentemente que pessoas bem intencionadas vão querer entrar para fazer coisas boas, né? Aí você pode pegar ali algumas moedas aí, Ethereum, a da Cardano, enfim, a ONI, a Link. Então, você vê vários projetos aí bem intencionados. Mas você vê também alguns projetos, aliás, alguns não, né? Você vê ali uma porrada de projeto que eles pregam ali a questão de você ficar milionários, prega ali a questão de ser um bom negócio, mas por trás desses projetos, camarada, existem pessoas mal intencionadas. Você tem que entender que nesse mercado vieram também o que? Vieram facções criminosas, vieram grupos terroristas, vieram estelionatários, ou seja, a escória humana também entrou nesse mercado. Por quê? Porque se é um negócio que movimenta dinheiro, esse pessoal também vai querer ganhar, vai querer roubar o seu dinheiro. Então você entenda que... E tem outra coisa também muito importante. Qual a visão que a gente tem aqui, pelo menos eu tenho, do cenário cripto nesse momento, do universo cripto? Ou seja, o universo cripto virou como se fosse uma serra pelada. E virou também uma terra sem lei. Tá tipo um filme de faroeste, aonde tem um mocinho e tem os bandidos. Virou uma terra sem lei. Tanto é a prova do que eu estou falando que ele não está regulamentado. Em muitos países o Bitcoin não está regulamentado ainda. Não está regulamentado. Não tem uma regulamentação. Inclusive aqui no Brasil. Então tá meio que uma terra sem lei. E isso tudo favorece o quê? Favorece aos especuladores, às pessoas mal intencionadas, às pessoas de má fé. E o alvo dessas pessoas é quem? É você, camarada, tá? O alvo dessas pessoas é você. Então você tem que tomar muito cuidado nas decisões que você toma, né? No que você vai comprar, porque a decisão que você vai tomar agora, vai decidir se você vai ganhar dinheiro ou não. Se você tomar uma decisão errada, você vai pro buraco. E se você tomar a decisão certa, dependendo da quantia que você for investir, vai mudar a sua vida, não é? Então não adianta a gente ficar desesperado, não adianta a gente sair
comprando tudo, porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Aí você vai perguntar assim, mas o que eu vou comprar, CryptoBoys? O que você compraria? Eu não estou recomendando ninguém a comprar nada, tá? Eu estou aqui dando a minha opinião, aí vocês vão decidir o que vocês vão comprar. Quem vai decidir o que vai comprar é vocês. Eu não vou dizer para vocês comprar nada, mas eu vou dizer o que eu compraria nesse exato momento. O que eu compraria nesse exato momento que está o mercado é uma coisa só. Eu só compraria Bitcoin, mais nada. Mas só Bitcoin? E a Ethereum, a da Cardano, né? Enfim, esses outros ativos ali. Não, eu só compraria Bitcoin. Mas por quê? Porque eu vou te explicar. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, veja bem. Criptomoeda é só o Bitcoin. Tudo que não é Bitcoin ou é altcoins, ou é shitcoins, memecoins, gamecoins, enfim, criptomoeda é só o Bitcoin. Descentralizado, Bitcoin é descentralizado. Você vê alguém aí por trás do Bitcoin, né? Você não vê ninguém ali por trás do Bitcoin. Agora, Ethereum, a da Cardano, enfim, todas essas outras altcoins ali, existe alguém por trás. Existe ali uma equipe por trás. E caso essa equipe venha a falhar, né? O projeto é afetado. A gente teve o grande exemplo aí, a Luna. A Luna é um bom exemplo do que acontece com algo centralizado. Ele está sujeito ali ao fracasso porque existe o fator humano. E existe também a questão da manipulação. O Bitcoin pode ser manipulado? Sim, o Bitcoin pode ser manipulado pelo mercado. O Bitcoin pode ser manipulado pelo mercado. Um ativo centralizado, ele pode também, além de ser manipulado pelo mercado, ele pode também ser manipulado por quem? Pelas pessoas que estão ali por trás. Então você pode ter certeza absoluta. Todo mundo se ferrou com Luna. Muita gente perdeu tudo. Muita gente perdeu tudo que tinha com Luna. Aí eu faço uma pergunta para você. Você acha que o CEO da Luna perdeu? Você acha que ele perdeu? Eu te garanto que não. Eu garanto para você que a parte dele ele já tinha reservado lá no começo. Ou seja, se der ruim, eu vou me garantir nisso aqui. Vocês podem ter certeza absoluta. Correto? Então, esse é um detalhe muito importante, porque eu só compraria Bitcoin. Outra coisa que vocês têm que entender também, o Bitcoin está caindo. Essa queda global vai trazendo o Bitcoin para baixo. E abaixo de Bitcoin está o que? Está as altcoins. Então o Bitcoin vai esmagando as altcoins para baixo. E esmagando, muita coisa vai ser pulverizada. Não adianta a gente querer fazer análise gráfica agora, querendo saber o fundo. Ninguém, camarada, ninguém sabe qual vai ser o fundo. Não existe nenhum vidente aí para dizer para você, o fundo vai ser X ou Y. Por quê? Porque todo esse cenário econômico aí em queda, ele sofre interferências externas. Então a gente está tendo uma crise aí entre a Rússia e o resto do mundo. Isso aí está interferindo. Por quê? Porque devido à questão de boicotarem lá o petróleo da Rússia, devido a boicotarem lá os insumos que a Rússia provia, isso tudo está afetando o mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui no petróleo. Olha a situação do petróleo, camarada. Esse aqui é o topo histórico do petróleo. Olha só essa LTA. Olha só como o petróleo está indo com força subir nessa LTA.
Então, aumento de petróleo significa o quê? Aumento do custo de vida, porque o petróleo ele impacta diretamente na economia mundial e esse impacto aí vai gerar inflação. E é justamente a inflação que está dando um impacto, né? Um impacto aí no mercado financeiro que está levando tudo abaixo, porque as pessoas estão saindo aí do universo cripto, as pessoas estão saindo aí do mercado de ações, enfim, e estão migrando aí para o tesouro. Você não tem como você fazer uma análise e falar assim, ó, não, daqui tantos meses isso tudo vai voltar ao normal. Não tem, porque você tem um conflito aí no meio e você nem sequer tem noção de saber como esse conflito vai terminar, né? De repente pode terminar muito mal. Você não sabe quantos anos vai levar isso. Uma coisa eu sei te dizer, essas pessoas que estão tomando essas decisões, eu vou dar minha opinião para vocês. Eu acho que o preço que a gente está pagando, eu acho que é muito caro. Na minha opinião, tá? Eu sou um cara bem frio, eu não sou um cara emocional. Eu acho que a gente pagar esse preço que a gente vai pagar, tá pagando e vai pagar, tá? Em função de um país como a Ucrânia, eu acho que é um preço muito caro. Não que eu seja a favor do que o Putin está fazendo, não é essa a questão. A questão é o seguinte: se você resolve então bater de frente com a Rússia, não como um ataque armado, ou seja, é o seguinte, vai lá e detona umas bombas e já acaba com tudo isso. Se você resolve não optar por isso e você resolve fazer sanções econômicas que vão afetar o mundo inteiro, você então tem que estar preparado para isso, né? Nós estamos em épocas diferentes. Nós não estamos mais na época da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos vivendo momentos diferentes, aonde o mundo todo está conectado, diferente daquela época. Então qualquer coisa que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, vai afetar outros países. Qualquer coisa que acontecer lá nos Estados Unidos afeta outros países. Qualquer coisa que acontecer lá no Japão pode afetar outros países. Você tem que estar preparado. Então, se você vai deixar de comprar o petróleo da Rússia, você tem, antes de fazer isso, você tem o quê? Você tem que buscar alternativas. Olha, eu não vou mais pegar o petróleo da Rússia, mas eu já tenho uma alternativa para esse petróleo. Eu não estou dizendo alternativa você chegar lá, não, vamos aumentar o preço da gasolina, vamos aumentar o preço de tudo e a gente se vira. Não, aí não vira, não é assim. Você tem que ter uma alternativa para substituir aquele recurso que você pegava da Rússia. Os insumos agrícolas, você não vai comprar mais da Rússia insumos agrícolas, você tem que ter uma alternativa para te suprir. Se você não vai mais ter o gás da Rússia, você tem que ter uma alternativa para você não sofrer as consequências. Mas não, o que fizeram? Simplesmente impuseram lá as sanções contra a Rússia, né? E quem vai pagar essa conta somos nós. E outra coisa, nenhuma dessas pessoas que tomaram essas decisões, elas vão sofrer como a gente vai sofrer, né? Porque o rico, ele tem dinheiro sobrando, ele tem estoque de comida, ele tem bala na agulha para sobreviver. Ele vai continuar tomando o seu banho de piscina, ele vai continuar tomando o seu vinho muito caro, ele vai continuar vivendo a vida dele muito bem. E você, camarada, você vai deixar de comer McDonald's para comer sanduíche de mortandela, você vai deixar de tomar Coca-Cola e vai tomar Dolly e olhe lá. Eu acho que essas pessoas que tomaram essas decisões, para mim elas tomaram a decisão errada. Ou seja, se eles não quiseram entrar no conflito armado, olha, a gente não vai entrar no conflito armado. E se entrasse no conflito armado, valeria a pena você
correr o risco de ter uma terceira guerra mundial com os armamentos que a gente tem hoje em função do país vizinho, a Ucrânia. Aí você pode falar assim, pô, CryptoBoys, mas você está desfazendo lá da Ucrânia? Sim, eu estou me desfazendo do território, eu não estou falando de pessoas. De pessoas é o seguinte, é muito simples, camarada. Ó, era só falar para os ucranianos, ó, a gente não vai dar suporte para vocês e o conselho que a gente vai dar para vocês é o seguinte: vocês abandonem o país, a gente vai ajudar vocês, mas a gente não vai dar suporte para vocês continuarem com esse conflito. O máximo que a gente vai fazer por vocês é suporte para vocês, passagem aberta para qualquer país do mundo, mas nós não iremos defender o seu território, porque a defesa do seu território vai custar muito para o mundo, para a maioria das pessoas. Eu pergunto para vocês, quantas pessoas não irão morrer e já não morreram em função desse conflito, né? Eu garanto para vocês que muito mais pessoas do que o Covid, né? Eu garanto para você que muito mais pessoas que o Covid vão morrer em função desse conflito se ele continuar. Então, na minha opinião, a atitude certa é o seguinte: conflito armado não vale a pena em função do que está acontecendo ali. A gente não está preparado para um conflito armado e isso nem é interessante. Uma terceira guerra mundial, aí seria, né? Seria um Armagedon aí, seria o apocalipse final. Um conflito armado não é interessante, né? Eu acho que a melhor arma para esse conflito aí seria o quê? O tempo. Então, para mim, a melhor atitude seria o quê? Olha, eu não posso fazer sanções econômicas com a Rússia. Por quê? Porque eu também sou afetado. Porque eu dependo de várias coisas da Rússia. E se eu fizer uma sanção econômica, eu vou estar prejudicando a mim mesmo e as pessoas do mundo inteiro. Então, Rússia, leva o território com você. Fica com o território, né? Se essas pessoas que tomaram essas decisões achassem que aquilo não é uma coisa certa, que o território tem que ficar com os ucranianos, faria o seguinte então: deixa a Rússia levar o território, se preparem, né? Se preparem para poder realmente fazer sanções econômicas com a Rússia, ou seja, se preparem na questão do petróleo, de energia, se preparem na questão dos insumos, se preparem aí executar a sanção para isso não ter um efeito colateral com o resto do mundo. Mas não, foram lá, fizeram o que fizeram e a gente está pagando o pato. E como eu disse para vocês, essas pessoas que tomaram essas decisões, elas estão bonitinhas lá nas suas mansões, elas têm a sua grana garantida, elas são ricas. Então, elas não irão sofrer igual a gente está sofrendo, e se continuar, camarada, vai sofrer muito ainda. E voltando aí à questão das criptomoedas, e se abrir uma janela de oportunidades aí, que de repente pode mudar a sua vida e fazer com que você realmente ganhe muito dinheiro e que você consiga sobreviver nessa crise, né? Nessa crise mundial com muita grana, mas vai depender da decisão que você vai tomar. Então, voltando lá ao assunto das criptomoedas, eu só vou comprar Bitcoin porque eu não confio mais em nenhum outro projeto, nem em ADA Cardano, nem em Ethereum, justamente por serem projetos centralizados. E a gente não sabe se esses projetos vão sobreviver a esse massacre. O Bitcoin, eu garanto para vocês,
O Bitcoin vai sobreviver, isso eu posso garantir 100% para vocês. O Bitcoin vai sobreviver, mas esses outros projetos centralizados, onde tem pessoas ali por trás, eu te digo para você, eu não dou garantia nenhuma. Aí eu pergunto para você, você acha que eu vou investir meu dinheiro em projetos aonde eu não tenha muita certeza, por mais tentadores que eles são? Meu, olha o preço da Cardano, 0,45 centes de dólar. Você acha que não dá uma tentação ali de querer comprar a da Cardano? Olha a Ethereum, quase batendo ali $1.000. Você acha que não dá uma tentação ali de comprar a da Cardano? Dá uma tentação, a ganância desperta. A ganância desperta. Mas aí você tem que dar um tapa na cara. Sabe? Joga água fria na sua cara, volta à realidade. Opa, peraí, eu não posso botar o meu dinheiro aqui, por mais tentador que seja. Eu vou botar o meu dinheiro aonde? Aonde eu tenho mais confiança, aonde eu tenho mais certeza que não vai ser pulverizado, aonde que eu tenho mais certeza que a longo prazo vai se valorizar mais, que é o que? O Bitcoin. E por que eu tenho tanta certeza assim que o Bitcoin vai se valorizar mais? Ué, se você está querendo comprar Ethereum, ADA Cardano, porque você acha que é um bom investimento que vai dar 5x, 6x, então qual a diferença de você querer comprar o Bitcoin então, que é muito mais seguro? E o que vocês têm que raciocinar é o seguinte, galera. Veja bem, o Bitcoin, ele tem ali o fornecimento, a produção máxima dele ali vai ser 21 milhões de Bitcoin, certo? 21 milhões. Atualmente a gente tem aí no mercado, acho que 19 e pouco milhões de Bitcoin. Só que você tem que entender o seguinte, desses 19 e pouco, eu digo para você que uns 30% desses 19, uns 30% desses 19 milhões aí estão perdidos, né? Estão perdidos por aquelas pessoas que compraram lá no começo e perderam a carteira, perderam a chave, enfim, esses bitcoins estão perdidos. Então você concorda comigo? Esses bitcoins eles foram queimados, certo? De uma certa forma eles foram queimados. Então você concorda comigo então que a quantia total do Bitcoin não vai ser 21 milhões? Vai ser tipo 18 milhões? Não vai ser 21, não é 21, é tipo 18. Porque tem aquela questão que eu falei para vocês, ou seja, uns 25 a 30% do Bitcoin está perdido. Então não é 21 milhões, é tipo 18, 18,5. Vocês têm noção disso? E tem outra coisa, galera. Vocês estão vendo aí diariamente o Bitcoin ser adotado. Tem países aí que estão adotando o Bitcoin, instituições financeiras, grupos de investimentos, fundos, todo mundo entrando na era Bitcoin, todo mundo usando Bitcoin. Enfim, o Bitcoin cada vez mais se expandindo. Agora, o mais importante, eu vou falar para vocês agora. Vocês na roda social de vocês, quando vocês vão conversar sobre criptomoedas, né? Você tem ali um grupo de pessoas e você resolve falar sobre criptomoedas. Quantas dessas pessoas já ouviram falar de Bitcoin? Quanto dessas pessoas têm o Bitcoin, sabem o que é uma criptomoeda, entendem do assunto, investem em criptomoedas? Quantas dessas pessoas? Eu garanto para vocês que vocês provavelmente vão dizer que a maioria de vocês vão chegar à conclusão que nenhuma pessoa, né? Que todas as pessoas que vocês conversam sobre criptomoedas, na verdade, elas nem têm conhecimento. Já ouviram falar, mas nunca entraram no mercado, não compraram nada porque elas têm medo, elas desconhecem, elas acham que vão perder muito dinheiro. Então, vamos pegar isso como exemplo e vamos chegar à conclusão aí que, se eu não me engano, 90% da humanidade não sabe o que é o Bitcoin, não tem Bitcoin, desconhece, ou conhece, ou tem medo. Agora você imagina, camarada, você imagina quando essas pessoas começarem a tomar conhecimento do mercado, quando essas pessoas começarem a adquirir o Bitcoin,
Imagine o que vai acontecer. O que vocês acham que vai acontecer quando isso acontecer em massa? Porque a tendência é o quê? A tendência, não digo para você que todo mundo vai usar o Bitcoin, mas pelo menos aí, camarada, uns 50%, vamos lá, uns 50% vai utilizar. Se a gente já teve um topo histórico o ano passado, com o Bitcoin chegando a 68k, com um número irrisório de pessoas no universo cripto, você imagina então, quando a gente tiver ali 10% da população já envolvida com criptomoeda. Então, se ele chegou a 68k, quanto que você não acha que o Bitcoin vai chegar? Então você imagina ali tendo 30% da população, 50% da população mundial envolvida com criptomoeda, já operando, já adquirindo. Então vocês imaginam, camarada, imaginam o quanto o Bitcoin pode chegar. O Bitcoin vai ultrapassar $1 milhão facilmente. Então, o que a perspectiva que a gente tem hoje, pegando como parâmetro o dia atual, hoje, dia 14/6/2022, o Bitcoin, vou botar ali no gráfico do Bitcoin, ó, o Bitcoin a 22.486, mas ele vai cair mais, tá? Ele vai cair. Mas imaginamos ali que ele bata ali nos 20k. Então, você imagine hoje, dia 14/6/2022, imagine o Bitcoin na casa dos 22 mil reais. Ó, 22 mil dólares. É como se você estivesse em 2010 ali, 2009 ou 2011, você comprando o Bitcoin a 22 dólares. Exatamente isso aí. O momento que a gente vive atual é como se a gente estivesse comprando o Bitcoin a 22 dólares. Porque se o Bitcoin hoje em dia ele está valendo este valor, eu digo para vocês, daqui uns anos, e não vai ser muito, talvez 6, 7 anos, o Bitcoin vai ultrapassar $1 milhão. Tá? $1 milhão. E isso aí não é brincadeira não. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o Bitcoin, eu nem tô falando de altcoin. Eu nem tô falando aqui de altcoin, eu tô falando aqui de Bitcoin porque é o que eu vou comprar. Eu não vou comprar mais nada que não seja Bitcoin. Vou comprar altcoins quando o mercado voltar a subir. Quando esse conflito acabar, né? Quando o mercado realmente começar a se recuperar de modo sadio, aí sim eu vou poder comprar, porque aí eu vou comprar aquilo que sobreviveu, aquilo que deu certo, e eu vou comprar só aquelas moedas consolidadas no mercado, só aquelas moedas fundamentadas e aquelas moedas que não tem nenhum maluco, nenhum bandido, nenhum gangster ali por. Então eu vou procurar comprar criptomoedas aonde elas sejam consolidadas, elas sejam fundamentadas, aonde ela tenha uma boa equipe e não tenha nenhum gangster por trás, tá? Porque uma coisa vocês podem ter certeza, o crime organizado, a máfia, bandidos, pilantras, estelionatários estão aí nesse meio universo cripto aí, prontos para roubar o seu dinheiro, tá? Prontos para te roubar e te enganar. Como eu disse para vocês, não dá para saber qual vai ser o fundo do Bitcoin. Não adianta vocês ficarem assistindo o vídeo aí da galera fazendo análise gráfica. Na verdade, todo mundo fica só no chutômetro, né? Eu digo para vocês que não dá para saber o fundo, mas dá para saber que vai continuar caindo. Por quê? Porque a inflação vai aumentar enquanto tiver esse conflito aí com a Rússia, enquanto tiver essas sanções econômicas aí, o mundo vai ser afetado, a inflação vai aumentar, e a inflação aumentando, o mercado vai caindo, e a gente não sabe até onde isso vai dar, né? A gente vai ter uma reunião do Fed aí
Tá para vir aí, eu não. Quando vai ser a reunião do Fed, eu não me lembro agora, mas com certeza o Fed vai aumentar mais os juros e a gente vai ter aí mais queda, tá? Outra coisa aqui, vamos olhar o gráfico, o S&P 500. Olha aqui o S&P 500, ó. Ele tá seguindo direitinho esse canal de baixa, né? Se ele tá seguindo direitinho esse canal de baixa, respeitando aqui essa LTB aqui, esse suporte aqui do canal, então ele vai continuar, camarada. Ele vai continuar descendo. E ele continuando descendo, o Bitcoin vai ladeira abaixo junto. O que mais? O petróleo a gente já viu. Ou seja, o petróleo subindo. Ou seja, é o contrário, né? O petróleo sobe, a economia desce, né? O que mais que nós temos aqui, ó? A Nasdaq. Nasdaq caindo, ou seja, petróleo subindo, economia caindo. A Shiba se segurando aqui nesse suporte aqui dos 750, mas provavelmente ela vai cair. Eu acho que ela não vai suportar aqui esse suporte dos 750 e ela vai buscar aqui os 659. Enfim, é só isso aí. Então a gente tem um cenário aí bem apocalíptico e, como eu disse para vocês, tudo vai depender. O futuro de vocês agora tá na mão de vocês. Eu espero que esse vídeo que eu passei para vocês tenham pegado a visão, vocês tomem a decisão certa para depois não reclamar. Essa oportunidade que vocês estão tendo agora, eu acho que dificilmente vai se tornar a repetir. Eu acho que dificilmente vocês vão ter a oportunidade de comprar Bitcoin a este preço, e não se deixe dominar pela ganância. A ganância vai querer fazer você comprar coisa errada, porque você vai ficar pensando: não, mas eu tenho que comprar, essa moeda agora está custando centavos, camarada. Não faça isso. Não faça isso, porque você pode perder tudo que tem, tá? Você pode perder feio. É melhor ir pelo certo do que ir pelo duvidoso. E uma coisa importante também que eu quero falar para vocês: deem um like no vídeo. Poxa, você assiste o vídeo e nem dá um like, compartilha. Vamos fazer o meu canal crescer, tá? Vamos fazer meu canal crescer. Mas nessa queda eu só vou comprar Bitcoin. Por quê? Para garantir, entre aspas, que eu não vá me ferrar. Eu tenho certeza que o Bitcoin não vai ser exterminado. Então, agora já as outras criptos, as outras altcoins, eu já não tenho certeza. Então, eu não posso investir em algo que eu não tenho certeza. O Bitcoin eu tenho certeza absoluta. Então é isso aí, é o que eu tenho para falar. Se inscrevam no canal, deem seu like, compartilhem. E até o próximo vídeo. Fui!